paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho o privilégio de estar nessa casa aqui no Nica. Querendo agradecer aqui o convite também do nosso pastor Luiz. Obrigado pelo convite, por dar esse privilégio de poder compartilhar a irmandade cristã com os irmãos nessa noite. Privilégio estar aqui, viu? Uma honra para mim estar aqui. Senhor Gilberto, te abençoe também. E a todos os irmãos, estou muito feliz mesmo, de verdade, estar aqui com os irmãos. Viu? Hoje nós temos culto na nossa comunidade de fé lá, e nós fizemos questão de deixar alguém lá para atender o convite que o pastor Luiz nos fez, porque essas oportunidades temos que aproveitar, e é sempre bom estar com a família de Deus, estar com o povo de Deus, e eu não podia deixar de estar aqui com os irmãos hoje. Esta é uma porta que Deus abriu, e é um privilégio mesmo para mim estar aqui nessa noite. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 23. Costume, ficamos de pé, respeitamos o costume, vamos ler a palavra do Senhor de Deus, a palavra do Senhor nosso Deus, com muita reverência, com muito temor e com atenção, porque não é a palavra de Sócrates, não é a palavra de Platão, não é a palavra de nenhum grande sábio deste mundo, mas é a palavra de Deus. Por isso, prestemos bem atenção. Diz assim as Sagradas Escrituras, recebamos com fé. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas é primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Podeis assentar, meus irmãos. Nós acabamos de ler um dos textos mais lindos da Escritura. Toda a Escritura ela é proveitosa, diz Timóteo, diz Paulo a Timóteo. Toda ela é proveitosa. Mas há textos que nós gostamos mais, há textos que nós nos identificamos mais. Talvez para você seja Salmo 23, para outros Salmo 91, talvez outros gostem de João capítulo 1, que fala ali de Deus, de Jesus como Deus. Talvez tem gente que gosta dos provérbios, porque são provérbios que dá para se usar em todas as áreas da vida. Outros gostam de Eclesiastes, o livro de sabedoria. Outros preferem Cantares, o livro do amor. Mas, independente de qual porção da Escritura você gosta, nós estamos diante de um texto extraordinário e de um texto que fala, ou nos mostra, ou nos traz lições preciosíssimas para a nossa vida e especialmente para a nossa fé. Semana
que foi essa semana ou semana passada, um jornalista, entre aspas, ou um grupo de jornalistas, entre aspas quer dizer que ele não tem credibilidade alguma, começou a debochar da Bíblia, com termos pejorativos que infelizmente não dá para a gente usar neste ambiente santo, ridicularizando a Bíblia, falando que ela é um livrinho qualquer, entre outras coisas que ele falou lá, ridicularizando, colocando abaixo. E o mundo que nós vivemos, este mundo atual que nós vivemos, é um mundo que odeia a Deus, que odeia a igreja, que odeia a palavra do Senhor. Eles desprezam. Porque certamente esse mesmo jornalista, pastor Luiz, pastor Gilberto, irmãos, ele não falaria isso com o Alcorão. Contra o Alcorão ele não falaria isso. Porque ele sabe que no dia seguinte ele poderia não estar mais nesse mundo. Ele não falaria isso, por exemplo, contra a comunidade LGBTQ, sei lá o que. Não falaria, porque certamente ele tomaria processo. Certamente ele não falaria isso de nenhum ministro santo, inerrante, inefável do Supremo Tribunal, porque ele saberia que amanhã seria na cadeia. Ele não falaria isso de nenhum personagem ateu ou de ninguém aí dos famosos. Não falaria. Mas por que eles falam da Bíblia? Por que eles falam da igreja? Por que eles perseguem os cristãos? Porque nós somos um povo pacato. Porque nós somos um povo que sabemos o nosso valor. E não é porque um jornalista qualquer, não importa o nome dele, falou algo que nós vamos ficar nervosos, ficar bravos e sairmos da linha. Não, nós sabemos o nosso valor. Nós sabemos o preço que custou-nos. Nós sabemos o valor que cada um de nós possuímos. E não é alguém sem credibilidade alguma que vai mudar isso na minha vida e na sua vida. Você pode ser alguém não conhecido. Você pode ser alguém que já está chegando na reta final da vida, que talvez não teve um reconhecimento aqui na terra. Mas na glória, o seu nome será chamado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 4, para mim, é o texto que eu mais gosto da Escritura, porque ele narra a consumação final. A cena de Apocalipse capítulo 4 é Deus Todo-Poderoso sentado no trono, na mão dele o livro da vida, diante dele, ao lado dele está o Cordeiro que foi oferecido, que foi morto, mas ressuscitou. E diante do trono de Deus e do Cordeiro estão os 24 anciãos que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Mas juntamente com os 24 anciãos estão os 4 seres viventes que representam toda a criação. E também ali naquele lugar estão também os anjos, nas suas classes, querubins, serafins e arcanjos. E todos eles, em uma só voz, proclamam um hino que vai ser sucesso, número 1 no céu. O hino que será cantado por mim e por você, juntamente com os anjos, com 24 anciãos que representam a igreja, com os 4 seres viventes, todos nós cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória, Santo para sempre. Nós cantaremos essa canção. Portanto, nós sabemos o nosso valor, sabemos o nosso destino, sabemos o nosso futuro. Por isso nós não nos importamos com o que acontece. A igreja de Colossos, meus irmãos, a igreja de Colossos ficava na cidade, na região de Colossos, Colossenses. Ela não foi. Paulo possivelmente não conseguiu ir lá porque Paulo estava preso. E possivelmente essa igreja foi inaugurada, foi plantada por Epáfras, que era o auxiliar do apóstolo Paulo. Essa igreja é uma bênção, mas essa igreja enfrentava dificuldades. Essa igreja estava sendo afrontada, não por um jornalistazinho qualquer, não por poderes políticos, mas por heresias gravíssimas que afrontavam a fé daqueles irmãos. Heresias que não estavam lá fora agora, porque o que está lá fora para nós não importa. Não importa quem falou, quem disse, quem ensinou, qual música que está tocando. O que importa para nós é da porta para dentro, é o que está acontecendo bem do povo de Deus. E a igreja de Colossenses estava sofrendo afrontas gravíssimas. Os gnósticos estavam disseminando falsos ensinamentos dentro do povo de Deus, dentro da igreja do Senhor. Havia um perigo, mas o perigo não era lá fora, o perigo era dentro da igreja, dentro da igreja. E aqui vem a primeira lição para nós, não está no meu esboço, aqui é bônus. Às vezes nós nos preocupamos muito com o
está acontecendo lá fora. E a gente fica preocupado, não dorme e fica comentando com o que está lá fora. Mas você já se preocupou com o que está acontecendo aqui dentro? Os falsos ensinamentos, a disseminação de vãs filosofias, como o próprio apóstolo Paulo usa essa linguagem, vãs filosofias, ou seja, falsos conhecimentos vãos que não importam. A igreja estava sofrendo uma afronta grandíssima, grandiosíssima. E isso é um objeto do nosso olhar. Devemos prestar atenção, e como pastores nós fazemos isso. Nós prestamos atenção no que está acontecendo no meio do rebanho, e o rebanho deve ficar atento com o que está acontecendo, com os modismos que estão entrando dentro da igreja, com os pensamentos que confrontam as escrituras, com as coisas que estão acontecendo dentro da igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele se disfarça, ele age como se fosse um anjo de luz, e ele não está totalmente distante, ele está ao nosso redor, procurando quem traga. E Paulo, sabendo, recebe a notícia lá na prisão. Imagine o coração do pastor, lá na prisão, preso injustamente. Nós sabemos o que é isso no Brasil, preso injustamente, preso por pregar que Jesus Cristo é o Salvador. Paulo está preso por pregar o Evangelho do Senhor. E ele recebe a notícia que lá na cadeia, que a igreja de Colossos está sofrendo perigo. E com o coração de um pastor, Paulo então escreve uma carta a Epáfras e manda para que ele leia na igreja. E a carta de Colossenses, meu irmão, é uma carta que do começo ao fim, ela fala da suficiência e da supremacia de Cristo. Em outras palavras, Paulo vai escrever do começo ao fim aqui, que aquela igreja precisava somente de Cristo, que ela não precisava de outra coisa, que ela precisava se ancorar em Cristo, que ela precisava respirar a Cristo, que ela precisava encher a sua mente e o coração da presença e da pessoa de Cristo. Nossa irmã bem ressaltou aqui na sua declaração de prelúdio de canção, que o que faz diferença na vida de alguém é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Jesus é Deus, portanto o Espírito é dele. Nós precisamos, e Paulo orientando a igreja aqui dizendo: vocês precisam da presença de Jesus. Vocês precisam estar cheios, com a sua mente ocupada com a presença de Jesus. A boca de vocês tem que estar cheia de Jesus. Seus olhos, ouvidos, seu coração, todo em você tem que estar preenchido de Jesus. E vocês não precisam de mais nada, porque vocês já têm tudo. Já temos tudo, é Jesus. Não precisamos fazer mais nada, ou não precisamos buscar mais nada para a nossa salvação, porque ela já está garantida, e quem garantiu ela é fiel para cumprir a promessa de Jesus. Aliás, a heresia, meus irmãos, ela sempre acompanhou a igreja ao longo de todos os tempos. No período que nós chamamos o período das trevas, que foi o período do século V até o século XVI, que foi o período da Idade Média, quando a igreja ela ficou paganizada, ela trouxe as coisas do mundo para dentro dela, e então nestes 10 séculos, os crentes ficaram distantes da Bíblia. Você tem aí na literatura, na cultura e na história provas sobradas de como os crentes ficaram distantes da Bíblia. A Bíblia não estava no seu idioma, eles não tinham uma Bíblia em casa, porque eles tinham que ir para a igreja e ouvir o sacerdote falar em uma língua diferente, que não era a língua popular, e eles tinham que só repetir amém, sem saber o que foi lido, sem saber do que se tratava, sem poder ter a Bíblia na sua casa. E quando a reforma chega no século XVI, com Martinho Lutero, embora outros homens e mulheres labutaram antes, mas quando chega a Bíblia é traduzida para o idioma popular, e as primeiras pessoas recebem a Bíblia em casa. Eu aconselho as irmãs também a ouvir a história de Mary Jones, que é a famosa história, quando aquela garota também corre para ter uma Bíblia na sua casa, ela economiza dinheiro para comprar a Bíblia, e através desse ato de fé dela, a sociedade bíblica ela faz um sistema de comportagem para que a Bíblia fosse distribuída para todas as pessoas na sua linguagem. A Idade Média privou isso, a Bíblia privou que nós tivéssemos ela em casa. Então as heresias sempre foram presentes no nosso meio.
E a reforma resgatou algo que estava nas Escrituras, mas que foi desprezado por todos os séculos, os 10 séculos. Qual é? Você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Você precisa jogar um dinheirinho no gasofilácio. Essa era, inclusive, a fala de um homem sagaz, coração maldoso, perverso, que trabalhava para a igreja pagã. Ele dizia: olha, ao som da moeda no gasofilácio, uma alma será tirada do inferno. Então a pessoa que morreu, você tinha que jogar um dinheirinho no gasofilácio para que a alma dela fosse tirada do inferno. Mas você tinha que comprar também um pedacinho da cruz. Você tinha que comprar alguma coisa, tinha que fazer pagar uma indulgência. Você tinha que fazer caminhadas, peregrinações longas, ralar os seus joelhos subindo escadas para conseguir a salvação. Mas isso aí é coisa feia, né? Mas por que nós estamos repetindo isso hoje? Por que muitas igrejas evangélicas dizem: você precisa fazer isso aqui, precisa jogar um dinheirinho ali, precisa comprar um negocinho ungido aqui, uma água santa que veio de Israel, um objetozinho que ele foi ungido. Não basta mais a pregação, pastor Luiz e pastor Gilberto. Não basta mais homens sérios subirem ao púlpito e pregar. Porque vem o outro e diz: olha, eu tenho um conhecimento novo que na sua igreja não tem. Esse aqui é o marca-texto ungido que você vai levar e vai colocar na sua casa e você vai salvar a sua família. Você está nisso. Isso é o que os gnósticos estavam fazendo aqui. Eles estavam divulgando o pleroma, que é o conhecimento secreto, guardado, que as pessoas tinham que conseguir, tinham que correr atrás disso. Paulo, quando ouve essa notícia do pastor Luiz e pastor Gilberto e demais irmãos, eu posso imaginar, a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar o coração de Paulo na cadeira, triste, aborrecido. E eu creio que Paulo chorou naquele momento, porque Paulo era um apaixonado pelas ovelhas do Senhor. Eu creio que Paulo chorou naquela noite de desgosto, de tristeza, porque Cristo foi pregado na igreja de Colossos. Cristo foi anunciado. Eles tiveram contato com o Evangelho libertador. Foi pregada a pessoa de Cristo para todas aquelas pessoas. Mas bastou um tiquinho de tempo para alguém vir falar uma heresia, e alguns foram levados por vãs filosofias e ensinos, da qual destruíram a fé de muitas pessoas. Portanto, heresia precisa ser combatida. Não tem diálogo com herege. Não há meio termo com heresia. Não dá para levar naquela conversa: mas não é bem assim, olha, eu penso diferente. Não. Heresia precisa ser combatida porque ela destrói vidas. Ela leva pessoas para distante de Cristo. Ela tira as pessoas de uma igreja séria. E ela faz com que pessoas vivam uma vida totalmente distante da verdade do Evangelho. Paulo então prega do começo ao fim: Cristo é suficiente, solos Cristo, somente Cristo. O que você precisa, meu irmão? O que nós precisamos? Cristo. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de preencher Cristo e mais alguma coisa. Não. Paulo disse que um anjo descer do céu agora, se descesse um anjo aqui agora, primeiro que ia dar susto na gente, né? Descesse um anjo aqui agora e falasse assim: olha, eu tenho aqui agora um outro evangelho, todos nós em todos devemos fazer. Maldito seja repreendido em nome de Jesus. Porque Paulo diz que ainda que um anjo descer do céu e trouxer um outro evangelho além desse anunciado, nós devemos considerar anátema. Meus irmãos, a tristeza dos corações dos pastores, eu tenho certeza que é desses dois homens de Deus, como é da minha, como é do meu rebanho, como é de outros pastores daqui, de lá, do centro e de outros lugares do mundo, é quando a gente vê pessoas abraçando o falso evangelho. E o nosso país está tomado de falso evangelho. O Brasil vem sendo assolado com heresias, com coisas que parecem evangelho, mas não são. Aproveitando a moda, né? É o sabor evangélico. Parece um evangelho, tem aspectos do evangelho, tem a suavidade do evangelho, mas não é evangelho. Não é evangelho. Se te pede para seguir a Cristo e mais alguma coisa, não é evangelho.
Se diz, olha, o sangue da cruz não é suficiente, você precisa fazer mais alguma coisa, rejeite, saia de lá, fuja, corra, pede socorro para os seus pastores, porque você está sendo, a sua saúde espiritual está em perigo, a sua vida está em perigo. Corra, fuja, como diz o texto bíblico, sai da Babilônia, meu filho, sai desse lugar, fuja. Cristo é suficiente. E este é o propósito dessa carta riquíssima, mostrar que Jesus é suficiente e soberano, e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de mais ninguém. Nós podemos hoje dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu já não sou como eu era há tempos atrás. Socorre. Senhor, me alimente, porque eu já não tenho mais forças. Ele é o nosso mediador entre Deus e o Pai. Inclusive, a ressurreição de Jesus nos beneficiou com isso. Cristo subindo aos céus, Ele torna-se o nosso intercessor diante de Deus Pai. Por isso João traz isso na sua primeira carta, dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, ou seja, alguém que intercede dia e noite por você. Jesus Cristo, homem, que te perdoa e nos purifica de todos os pecados. Com isso, meus irmãos, há três verdades que Paulo traz, dentre tantas verdades, há três verdades que eu quero trazer nesta noite para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado dentro desse texto, dentro desse combate a essa heresia perniciosa que é o gnosticismo. E por que Paulo está escrevendo aqui, dentre essas coisas que eu falei? O gnosticismo, além desse conhecimento secreto que eles traziam, que era confrontar o evangelho com o conhecimento secreto, o gnosticismo, ele rejeitava, ele negava a humanidade de Cristo, negava que Jesus era homem. Ele dizia assim: não, Jesus não pode ter vindo, Jesus, o Filho de Deus, não pode ter vindo no corpo humano, porque o corpo humano é mau, o corpo humano é mau, então ele não veio no corpo humano. E aí nasceu uma heresia chamada docetismo. Olha que bonitinha essa palavra, docetismo, que é da palavra doken, aparecer. O que eles diziam? Jesus não veio em carne, físico, em corpo humano, ele veio numa aparência humana. Então ele era um espírito numa aparência humana. Isso chama-se docetismo. Se você vê alguém ensinando isso, corra, porque isso é docetismo, isso é heresia. A Bíblia diz que quem nega que Jesus veio em carne, este não é de Deus. Não é de Deus. Há provas sobradas que Jesus veio em carne. Primeiro, as Marias, quando foram ao túmulo de Jesus, Jesus não estava lá. Elas tiveram contato com Jesus, elas viram Jesus. Jesus diz: vá, diga aos apóstolos e a Pedro que eu ressuscitei conforme eu tinha dito. Fala para eles me esperarem na Galileia, porque eu vou para lá como eu tinha dito. Quando chega lá, antes de Jesus chegar, as Marias contam, as mulheres contam que Jesus ressuscitou. Os discípulos têm um momento de incredulidade. Jesus é corrigido em Marcos 16, vai repreendê-los em Marcos 16, dizendo: vocês deixem de ser incrédulos, eu não disse que ia ressuscitar, por isso vocês vão para o mundo, pregam o evangelho, anuncia a toda criatura que eu ressuscitei, quem crê e foi batizado será salvo. Jesus está repreendendo a incredulidade deles. Mas Tomé, nesse inteirinho, Tomé diz assim: eu só vou crer se eu tocar nele, se eu não tocar, eu não creio. Quando Jesus aparece, Jesus fala assim: ô Tomé, eu ouvi o que você falou, cara, eu ouvi o que você falou. Toque aqui, essa aqui é minha mão, aqui as marcas das minhas mãos e dos meus pés, toque conforme você falou. Jesus foi tocado, Jesus comeu, Jesus bebeu com eles, prova de que Jesus ressuscitou no corpo. Portanto, a heresia docetista, ela é sem fundamento. Então Paulo, primeiro aqui nos ensina nos versos 13 a 14, algo sobre Jesus, o que ele fez e quem ele é. Veja só os versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja, Paulo apresenta quem Jesus é. Quem Jesus é para Paulo? O Salvador, o perdoador de pecados, aquele que liberta, o libertador. E o que é que esse Salvador, libertador, ele fez? Bom, ele nos libertou. Libertou do quê? Do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Paulo também vai dizer lá em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida.
nos deu vida, Ele nos deu vida para que nós vivêssemos para Ele. Então Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira das trevas. Então, Paulo está dizendo para eles, irmãos de Colossos, vocês precisam lembrar quem é Jesus. Jesus é libertador, Ele é salvador. E o que Ele fez? Ele libertou vocês estavam mortos, vocês estavam aprisionados. No que? Nas trevas, nos vícios, na vida totalmente corrupta, né? E aquela época, se a gente acha que hoje a vida é imoral, aquela época não era diferente. A imoralidade naquela época era terrível. Existia um termo que não ficou só na cidade de Corinto, mas ele se expandiu para as outras cidades, que as igrejas eram uma Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, então era muito próximo de uma igreja da outra. E na cidade de Corinto, os crentes, a população era tão perversa, e isso estava chegando na igreja, que Paulo precisa ser duro com os coríntios, que era uma igreja que tinha quase todos os dons, mas também era uma igreja que deu trabalho para Paulo. Então existia um termo lá na cidade de Corinto, chamado corintianismo. Não tem nada a ver com Coríntios, por favor. Era o corintianismo. O que era o corintianismo? O corintianismo era uma maneira, deixa eu achar uma palavra mais suave, era uma maneira corrupta de se viver, era uma maneira imoral de se viver, porque dentro dessa prática corintiana, tá, era uma prática que se vivia relações ilícitas, práticas de ocultismo, religiões que adoravam a demônios, tá? Eram casamentos mistos, desvalorização da família e do sagrado casamento. Então isso acabou tendo esse apelido, mas isso foi infiltrando pelas outras cidades, chegando na igreja. E não é à toa que Paulo escreve no capítulo 5 um ato do corintianismo, um filho que está vivendo com a madrasta, e na igreja todo mundo está sabendo, mas ninguém faz nada. Por quê? Porque o falso ensinamento, a heresia, se ela chega na igreja e não é combatida, ela cria raiz. E ela não fica ali quietinha, ela vai de banco em banco, de poltrona a poltrona, de sala em sala, começa em cima e termina embaixo, e aí arruína a casa inteira. Por isso que Paulo está combatendo aqui, meus irmãos, esta heresia, mostrando para eles: vocês não lembram do que foi ensinado a vocês, de que Jesus é o libertador, é o salvador, e de que Ele libertou vocês de uma vida vã, de uma vida depravada que vocês viviam? Vocês se esqueceram disso tão rapidamente? Ele é o libertador. Paulo está descrevendo aqui uma transferência espiritual da escravidão do pecado para o domínio de Cristo. Nós agora não somos mais escravos do pecado. O pecado já não nos escraviza mais. Isso deveria ser uma alegria para nós. Isso deveria ser um louvor na nossa boca. Isso deveria ser motivo de orgulho para nós. O pecado não nos escraviza como fazia. Muitos de nós aqui tinham uma vida totalmente imoral. Muitos eram escravos do cigarro, da bebida, de casamentos falidos. Muitos eram escravos do dinheiro. Hoje você está liberto. Hoje você está no domínio de Cristo. E esse domínio não é um domínio opressor. Lutero diz que agora, como escravos de Cristo, nós somos escravos libertos. Que Cristo não coloca um jugo em nós, que venha para nos matar, que venha para nos humilhar, mas é um domínio de amor. É um domínio de amor. E por que a gente esquece disso tão facilmente, meus irmãos? Quando vê uma heresia, quando vê um modismo dentro da igreja, a gente se esquece de quem nos libertou, de quem nos transferiu das trevas para uma vida de amor. A igreja de Colossos estava esquecendo disso, e fica um alerta para nós. Mas Paulo também, ele usa aqui a expressão, império das trevas, indica que o poder de Satanás. O império das trevas era onde a gente vivia, sobre o domínio de Satanás. Quem era o Senhor da nossa vida quando a gente estava no pecado? Satanás. Ele nos dominava. Nós não tínhamos liberdade para dizer: eu não quero este copo de cachaça. Satanás disse: você vai beber sim, porque você pertence a mim. Eu não quero mais esse maço de cigarro. Você vai querer sim, vai fumar quanto quiser, porque quem domina você sou eu.
Eu quero agora ser um marido fiel. Você não vai ser nada, você vai para a balada hoje, você vai pegar 3, 4, porque quem domina você sou eu. Cristo nos tirou dessa vida, nos tirou desse domínio que nos matava e nos trouxe para o reino do seu Filho. Aponta para o governo gracioso de Cristo. Agora, no domínio de Cristo, sabe como nós somos governados? Com amor. É Deus nos chamando de filhinha, de filhinho, de meu querido. Agora, o domínio que nós temos é dizendo: olha, calma, a luta está grande, mas eu sou contigo, eu não te deixarei, nem vou te desamparar. Aonde você for, eu vou com você. A minha presença sempre vai estar com você. Eu sei que você sabe disso. Esse ano, meus irmãos, tem sido um ano muito difícil para a nossa família lá em São Paulo. Eu até conversando com um amigo, eu falei assim: eu acho que eu estou vivendo os dias de Jó. Em janeiro, a gente descobre uma enfermidade do meu padrasto, uma enfermidade muito grave que fez ele perder 12 a 14 quilos de uma sequela. Está em tratamento. Logo em seguida, meu pai me comunica que a minha madrasta está com Alzheimer, nova ainda, com Alzheimer. Isso vai dificultar todo o ambiente em casa. Ela já está num grau avançado, onde não reconhece, onde não consegue ler, não conhece nem o próprio nome, não sabe das coisas e tem trazido uma dificuldade muito grande para o meu pai e para casa. Logo em seguida, minha tia falece, no dia do acampamento, irmã do meu pai, uma tia muito querida, muito próxima, falece. 7 dias depois, estou em casa, preparando o sermão de domingo, e eu não sabia que o meu sermão seria mudado, porque minha sobrinha foi assassinada, um atropelamento. Eu tenho que correr para São Paulo, não pregar na igreja, mas pregar no funeral. 20 dias depois, o filho mais velho da minha madrasta também falece. Tudo isso um atrás do outro, e nós só estamos em abril. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, nós estamos só em abril. Mas, irmãos, em todo esse processo, eu pude sentir a graça de Deus. Eu pude ver o quanto Deus me ama. Eu pude ver o quanto é importante a gente poder olhar para todo esse momento, esse cenário catastrófico, esse cenário que leva qualquer pessoa à loucura, ao desespero, ao abandono, e dizer, dobrar meu joelho e falar: Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom. Apesar de tudo isso, o Senhor é bom, porque isso aqui não fala do teu amor, isso aqui não é que Deus é mau, isso mostra que Deus, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de dor, de choro, no momento de perda, Ele vai estar lá te consolando. Ele vai te consolando, Ele vai te lembrar, dizendo assim: calma, filho, calma, porque um dia eu vou enxugar dos olhos toda lágrima, e lá para onde vocês vão, não haverá mais choro, não haverá mais morte, nem dor, nem luto, porque todas essas coisas são passadas. A presença de Deus, meus irmãos, é maravilhosa, e ela faz parte do reino do seu amor, do reino do seu Filho. Nós somos amados e podemos viver essa liberdade que Ele nos dá. Por isso, meus irmãos, a salvação não é apenas um perdão, não é apenas ter os nossos pecados perdoados, mas a salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, ela é a mudança de senhorio. Antes éramos escravos do diabo, agora somos servos do Senhor, filhos do Deus vivo. Isso deve ser um motivo de alegria para nós. Mas Paulo traz uma segunda verdade. Além de Paulo dizer que Cristo é suficiente na obra de redenção, na obra de libertação, mas também ele fala que Cristo é supremo sobre toda a criação. Versos 15 a 17. Olha o que Paulo diz aí. Ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo está dizendo aqui que ele é a imagem de Deus. E a imagem aqui não significa uma cópia. Por exemplo, tem essa coisa bonitinha correndo aqui, né? Filha de alguém, né? Ela deve ser parecida com a mãe ou com o pai. Ela tem uma imagem, ela é uma cópia do pai ou da mãe. Não é isso que a Bíblia está dizendo sobre Deus. Aqui a palavra no grego para a imagem, ela aponta não para uma cópia, mas para a revelação exata.
Isso faz coro com o que Jesus diz. Certa vez os discípulos falaram assim: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos tanto ver o Pai. Jesus diz: poxa, eu estou aqui com vocês há tanto tempo e vocês me pedem para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo: eu sou a revelação exata do Pai. Isso faz coro com Hebreus capítulo 1. Deus falou aos profetas, falou pelos pais, pelos profetas, e hoje Ele nos revela no Filho. João capítulo 1, né? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, Ele é a revelação de Deus total. Quem quer ver a Deus, olhe para Jesus. Ele é a imagem exata, a revelação perfeita de Deus. No Antigo Testamento, a busca era estar com Deus. Não era possível ter a revelação de Deus. Moisés, que foi um homem dos melhores que teve no Antigo Testamento, pediu: Senhor, eu quero te ver. Deus falou: Moisés, ninguém pode me ver e permanecer vivo. Eu vou mostrar para você o que? A minha sombra. Você vai me ver pelas costas, porque ninguém pode me ver, ninguém pode me contemplar. O tabernáculo era uma representação disso. Quem poderia chegar ao tabernáculo? Somente o sumo sacerdote poderia se chegar ao Santo dos Santos no tabernáculo. Então era feita a apresentação do cordeirinho, era morto, levado ao altar, ali o sangue era espargido e a fumaça subia com o animalzinho queimado, e depois o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ninguém poderia chegar lá, porque senão morria. Os egípcios, quando entraram em Jerusalém, para saquear Jerusalém lá, eles quiseram bancar o valente e falaram assim: entrem no templo e roubem todas as taças e todo o ouro que está lá. O sacerdote avisou: olha, não entra, vai dar ruim. O faraó lá falou: entra lá. A primeira leva de soldados foi, não passou da porta, foram fulminados, porque ninguém entra na presença de Deus se não for o sumo sacerdote. Aí a pergunta: como é que nós então podemos ter a revelação de Deus sem ser fulminados? Porque o nosso sumo sacerdote entrou primeiro na presença de Deus. Ele entrou na presença de Deus e garantiu acesso a nós. Por isso que eu e você hoje podemos estar na presença dele. Por isso que eu e você hoje, pecadores que somos, falhos que somos, em processo de santificação, nós podemos nos chegar diante dele sem que sejamos fulminados, porque Cristo garantiu essa entrada para nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ele, meus irmãos, Paulo diz que é o primogênito. E o primogênito aqui indica a preeminência, e não que ele foi criado, como prega a seita chamada Testemunho de Jeová, que diz que ele é o primeiro da criação, ele foi criado. Não, ele não foi criado. Ele é Deus. E Deus, com D maiúsculo na nossa língua portuguesa, ele é Deus. Aqui indica que Cristo é o agente da criação, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, e agora, por causa disso, nós temos nova vida. Ele proporcionou a nós a nova vida. Se Cristo não morre, se Cristo não ressuscita, se Cristo não é assento aos céus, nós estávamos ainda vivendo uma velha aliança. Nós estaríamos ainda perdidos, sem ter o que fazer. Nós estaríamos vivendo a vida velha, precisando sacrificar animais para obter perdão dos nossos pecados. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito da criação, ou seja, Ele proporciona a nova vida a nós, e é essa nova vida que temos que viver, meus irmãos. Por isso, nós não temos o direito, como novas criaturas, a viver a vida velha. Guardadas as devidas proporções do texto, a Bíblia vai dizer que não se faz remendo em roupa nova com remendo velho, e nem se coloca vinho novo em odres velhos. Nós não temos o direito de viver a vida velha que vivíamos. Aquela vida já não é para nós. Já não é para nós. E nem temos que ter saudade. Às vezes, meus irmãos, eu ouço alguns crentes dizendo assim, com alegria, né? Aquele sorrisinho maroto, assim, quando eu era do mundo, eu bebia todas. Quando eu era do mundo, nossa, eu emendava aquela noite, olha, ninguém podia me deter, não, porque eu era o cara. A música do Roberto, inclusive, era para mim, o cara era eu. Meus irmãos, não é motivo de alegria isso. A gente tem que olhar para o nosso passado com desprezo, se possível esquecê-lo. Nós não temos que ter saudade da vida velha, porque aquela vida era uma vida de escravidão. A nossa saudade é uma vida nova, para que você que nasceu de novo possa viver essa vida nova.
Se alegre com as coisas que você tem nessa vida nova e com que as coisas novas que ainda acontecerão, porque esta vida nova que Deus nos proporciona, ela se renova, ela traz novidades para nós todo dia. Por isso nós vivemos numa novidade de vida. Glória. E não nas trevas em que andávamos no passado. Paulo então diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele sustenta o universo. João escreveu isso dizendo que Ele é o verbo de Deus. Tudo foi criado por Ele e sem Ele nada do que foi feito existiu. Ele é o sustentador deste mundo, meus irmãos. Este mundo, se não tivesse um sustentador como o nosso Senhor, já teria perecido há muito tempo. Já teria perecido há muito tempo. Se este Cristo não sustentasse este mundo, e não só o mundo que vivemos, mas toda a existência, isso já teria ruído há muito tempo, por causa do pecado, por causa da maldade do homem, por causa da irritação que o homem provoca num Deus santo e justo como o nosso Deus. Cristo não é apenas o Salvador, mas Ele também é o sustentador da vida. E tudo depende dele. A minha vida e a sua está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E pelo que nós fazemos de errado, você concorda comigo que já não era para nós estarmos aqui. Olha que nós aprontamos bastante. Não era para estar aqui. Se a gente fosse contar e olhar para o passado e ver o tanto de coisa que errada que nós fazemos, o quanto nós passamos por um triz de deixar este mundo, nós vamos entender que quem nos sustentou foi a mão poderosa de Deus. Foi Ele que pegou na nossa mão e nos tirou de um local que nós estávamos e que levaríamos à morte, que nos tiraria desse mundo sem a redenção. Mas aqueles que foram comprados pelo seu sangue, aqueles cujo nome está escrito no livro da vida, aqueles por quem Cristo morreu, estão nas mãos de Deus. E algo glorioso: o mundo não toca, e nem o diabo toca. Irmãos, eu fico às vezes pensando nos meus pensamentos, como tem crentes que não entendem, né? Há alguns lugares em que as pessoas, em que algumas igrejas colocam o diabo como se ele fosse alguém assim, super power, top, né? E que pode todas as coisas. Irmãos, quem é o diabo? Lutero, olhando para as escrituras, Lutero trouxe uma frase que para mim é perfeita, que combina com o que está na escritura. Lutero disse assim: Satanás é um cachorro na corrente que Deus está segurando. Ele só faz o que Deus manda. Mas isso é bíblico? Jó, leia Jó. Ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Tudo bem, toca lá, mas não tira a vida dele. Não toque na vida dele. Não deixa ele enfermo. Tirou os filhos, tirou as riquezas, tirou tudo. Mas ele também tem uma saúde de ferro, que o Senhor tem abençoado ele. Tudo bem, toque na vida dele, mas não tire a vida dele. Toque na sua saúde, mas não tire. Deus limita a ação do diabo, porque o diabo não pode fazer o que ele quer, porque se ele fizesse o que ele quer, ele era Deus. Portanto, um povo liberto, que vive uma nova vida, que sabe que o Senhor é o seu Salvador e o seu Redentor, não teme o diabo. Sabe quem nós devemos temer? Quem? Vocês sabem? Deus, aquele que pode tirar da sua vida, aquele que pode dizer, nossa, no estalo dizer, acabou. A Bíblia diz: tema a Deus. Olha, a Bíblia, inclusive, falando do diabo de novo, né? A Bíblia diz assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, se alguém tem que ter medo, esse alguém é o diabo. Você pega uma irmãzinha da mais idosa que tiver na igreja, aquelas irmãzinhas que são uma bênção, aquela que o joelho já está calejado, que a Bíblia é toda marcada, que anda com o lencinho do lado, essa que gosta de botar o diabo para correr. Então não somos nós que temos que temer o diabo, nós já fomos libertos dele. Ele não tem poder sobre nós não pertencemos mais a ele, ele não nos domina mais. É ele que tem que fugir de nós, porque nós somos povo santo, raça eleita, nação escolhida do Senhor, povo adquirido de Deus. Isso é verdade, meus irmãos. Cristo não é apenas o nosso Salvador, mas Ele nos sustenta nas suas mãos, e das mãos dele ninguém pode nos tirar. Ninguém, nem o diabo pode nos tirar da mão de Deus.
Mas ainda há uma outra verdade, uma terceira verdade que Paulo diz nesse texto. Cristo, na suficiência de Cristo, Ele é o supremo Senhor da igreja. Versos 18 a 20, olha o que Paulo diz. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Aqui Paulo está dizendo, a expressão que Cristo é o cabeça da igreja. Paulo está dizendo que Cristo é o Senhor e a autoridade máxima da igreja, que foi redimida pelo sangue da sua cruz. Quem é o Senhor da igreja? Cristo. E às vezes a igreja, ela quer colocar outros senhores no pedestal. Não. Quem somos nós? Pastor Luiz, Pastor Gilberto, quem somos nós para ser reverenciado por este povo? Quem somos nós para recebermos louros desse povo? Somos servos. A igreja tem um só Senhor, um só pastor, um só Deus, Jesus. Ele é o centro da igreja. A igreja tem que louvar a Ele. A igreja tem que se reunir por causa dele. A igreja tem que estar aberta por causa dele. A igreja tem que evangelizar por causa dele. A igreja tem que fazer missões por causa dele. A igreja tem que abrir outros pontos, outros lugares por causa dele. A igreja tem que visitar por causa de Jesus. A igreja tem que se reunir para orar por causa de Jesus. A igreja tem que ensinar as nossas crianças por causa de Jesus. A igreja sepulta os seus mortos e faz os cultos por causa de Jesus. Ele é a razão de todas as coisas. Se Ele não for a sua razão de estar aqui nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus eu recomendo que você dobre os seus joelhos, peça perdão e fale: Senhor, eu preciso nascer de novo. Se o seu motivo de estar nessa igreja tão bela, tão aconchegante, se não for Jesus, se for porque o pastor Luiz é legal, porque o pastor Gilberto prega bem, porque o grupo de louvor é uma bênção, porque tem salas, é um espaço grande, é uma igreja festiva, porque minha família congrega aqui, porque é bem localizado, eu sou vizinho da igreja. Se esse for o motivo, meus irmãos, você errou algo. A sua presença aqui numa noite de quinta-feira tem que ser Cristo. Ele deve ser o motivo de você estar, porque foi Ele quem te resgatou, foi Ele quem te tirou de onde você estava, foi Ele quem pegou na tua mão quando você mais precisou, tirou do charco de lodo, te banhou, te deu vestes brancas, calçou os seus pés, se abençoou com você através do anel da aliança e te fez uma nova criatura. Então é por causa dele, tudo é para Ele, a nossa vida é para Ele. Louvado seja Deus. Isso Paulo diz: Ele é a cabeça da igreja, Ele é o centro, a autoridade máxima da igreja, Ele é o primogênito entre os mortos. Aqui revela a sua vitória sobre a morte de Cristo, meus irmãos. Talvez o mundo espiritual do mal festejou, embora eu acho que não, mas talvez ele festejou. Mas John Owen, puritano dos bons, cabra bom, pregador bom, lá do século XVII, John Owen escreveu um livro que eu recomendo muito, um livro maravilhoso, A Morte da Morte na Morte de Cristo. John Owen diz, olhando para as Escrituras, que no dia que Cristo morreu, na verdade quem morreu foi a morte, porque Cristo morre na cruz. Mas quem morre ali é a morte, porque está vencendo a morte. Paulo diz isso: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Na morte de Cristo, Cristo venceu a morte. Por isso, quando nós morrermos para essa terra, na verdade nós estamos vivendo para Cristo. Louvado seja Deus. Por isso que funeral de Cristo é coisa doida, funeral de crente é coisa doida. A gente se alegra, se festeja, a gente prega, canta louvor, e a gente sabe que aquele irmão que está ali naquele caixão, que está ali naquele sepultamento, ele está agora lá na glória de Deus. Na glória de Deus. E em breve nós estaremos lá com Ele,
com aqueles irmãos que congregaram conosco, com homens de Deus que passaram e nos pastorearam, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Paulo, com todos e com o principal de todos, Jesus, que venceu a morte. Paulo diz, ele venceu a morte, portanto nós temos certeza, nós temos garantia de que agora a morte não vai nos vencer mais. Não vai nos vencer mais. Ela ainda tem ainda uma ferramenta de dor sobre nós. É ruim quando nós perdemos alguém. Eu sei disso, passei por isso 2 vezes esse ano. Mas este sentimento de morte, de dor que a morte traz, meus irmãos, foi vencido. E um dia, até esse fagulho, essa representação de dor, será tirada. Apocalipse 21 atesta isso. Não haverá mais dor, nem luto, nem morte, porque essas coisas serão passadas. Cristo, Ele é o cabeça, o centro, a autoridade da igreja, que venceu a morte. E também, sendo a autoridade, Paulo nos explica nestes versos que Ele proporciona a reconciliação. E essa reconciliação, ela é universal. Paulo está dizendo aqui que ela é universal, é ao alcance de todos, mas o seu efeito só vai ser naqueles que ouvirem o Evangelho e entregarem a sua vida a Cristo. Somente aqueles realmente que são de Cristo, que pertencem a Ele, terão os efeitos da nova vida e da supremacia do Senhor, da autoridade de Deus sobre as suas vidas. Por isso, meus irmãos, Paulo nos ensina aqui que a igreja existe para exaltar a Cristo e não exaltar o homem. Embora nós somos assim, tem um ticar em nós para exaltar homens, né? A gente fica assim, a gente não pode ver um post de alguém famoso que a gente fica assim se coçando para exaltar aquela pessoa, seja cantor, seja um pregador, seja quem for. E até em algum momento, eu não lembro onde, mas eu acho que eu fiz esse teste. Se eu não fiz esse teste, farei aqui agora a primeira vez. Já pensou, meus irmãos, principalmente os mais jovens, se os mais jovens serão tentados nesse momento, me perdoem. Se de repente nós estamos aqui no culto, e aí alguém vem lá fora, um jovem vem lá fora e fala assim: gente, vocês não sabem da maior, ali na praça, o Neymar está ali na praça. Meus irmãos do céu, pastor Luiz, você não deixa não. Teremos um problema sério. Eu acho que algumas pessoas sairiam da igreja correndo para pegar um autógrafo do menino Ney e tirar uma foto com ele. Eu acho que não, né? Eu não creio, não. Será? Teremos um problema. Mas já imaginou se hoje, ao invés de Samuel pregando, do pastor Luiz e do pastor Gilberto pregando, tivesse aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes? Gente boa, muito gente boa. Imaginou? Se tivesse, sei lá, outro pastor famoso, será que ia sobrar banco aqui? Cleito Queiroz. Quem? Cleito Queiroz. Cleito Queiroz, né? Será? Tinha lotado aqui, até no topo. Ia faltar espaço, né? Perceba como nós somos atraídos para exaltar homens, exaltar pessoas. Paulo nos ensina, Cristo é o cabeça da igreja. Quem deve ser exaltado? Jesus. Ele deve ser exaltado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, amanhã e sempre, meus irmãos. Cuidado. Os gnósticos faziam isso, exaltavam os pensadores. Eles queriam que as pessoas exaltassem os seus grandes pensadores. Por isso que Paulo diz: para com isso, exaltem a Cristo, Ele é o Senhor. E por fim, meus irmãos, Paulo ainda ensina mais uma verdade para nós aqui, versículos 21 a 23, encerrando o texto. Paulo diz assim: e a vós, outros, também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é condicional, hein? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, Paulo lembra a igreja de Colossos que no passado, quem éramos nós? Não éramos coisa boa, não. Se você pensou em algum momento que você era uma pessoa boa, não, eu era
Não, isso era inimigo de Deus. Essa era a nossa ação antes de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. Paulo lembra aqui que eles eram inimigos de Deus, mas que eles foram reconciliados pelo corpo de Cristo. Para que a ira de Deus não caísse sobre nós, alguém precisou morrer no nosso lugar. Aquela cruz era para você, era para mim. Ele nos substituiu naquela cruz. A morte substitutiva de Cristo foi para que nós fôssemos reconciliados com Deus. A lei, meus irmãos, a lei no Antigo Testamento, ela apontava para o quê? Não para a graça. A lei apontava para a nossa culpa. A lei revelava quem nós éramos. Até hoje é assim. Se você ultrapassa um farol vermelho, ou tem um radar em alta velocidade, a lei fala assim: poxa, você é uma pessoa muito bondosa. Eu sei que o seu coração é bom. Você não quis passar em alta velocidade e nem quis passar esse farol vermelho. Você é uma pessoa muito boa, caridosa. Você dá esmola para os outros, você atravessa as velhinhas na rua. Não, a lei diz assim: você é um infrator. Você vai pagar pela sua infração. E paga barato, diga-se de passagem, né? A lei aponta para falha. A lei do Antigo Testamento, ela apontava para o que nós somos de verdade, falhos, pecadores, infratores, inimigos de Deus, que distancia da sua verdade. Mas Cristo sendo o Senhor supremo, suficiente para a nossa salvação, fez o quê? Pai, a lei exige que o infrator pague pela infração. E o pagamento que a lei exigia não era $1 milhão, embora $1 milhão nós não vamos conseguir pagar. Não era dê a sua casa. A lei dizia: feriu, a lei é morte. Paulo disse: o salário do pecado é a morte. Então quem pecava tinha que morrer. Aquele que pecar certamente morrerá. A Adão foi dado: olha, de tudo que você pode comer, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, você morrerá. Então a lei dizia: pecou, vai morrer. Então, meus irmãos, o nosso destino era a morte. Como inimigo de Deus, nós merecemos morrer. Às vezes as pessoas falam assim: mas não é justo Deus não salvar todo mundo. Mas não é justo. Isso é uma coisa, você não importa se você é calvinista, arminiano, isso não é a questão. A questão é que nós sabemos que nem todos serão salvos, porque as pessoas escolhem pecar, porque as pessoas querem ficar longe de Deus. Mas há injustiça em Deus não salvar pessoas? Quando na verdade, meus irmãos, se Deus fosse justo de verdade, como nós achamos que Deus deveria ser, todos nós merecíamos o inferno, todos nós merecíamos a perdição, porque fomos nós, em Adão, o nosso representante legal, que pecamos contra Deus. Mas aí entra algo formidável do caráter de Deus, que faz parte dos seus atributos morais, chamada misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavrinha grega muito bonita. Miserocardia. O que Deus fez? Pegou você e eu, miseráveis, e colocou no coração. Deus colocou os miseráveis no coração e disse: a lei exige morte. Pois bem, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou morrer no lugar deles. Eu vou morrer no lugar deles. Por isso Isaías escreve no seu livro, do começo ao fim, que o Messias iria substituir o seu povo, que ele seria traspassado, ele seria humilhado, ele seria levado à morte por nossa causa. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, meus irmãos, é para nos substituir, para que eu e você, que éramos inimigos de Deus, fôssemos reconciliados com Jesus, com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Paulo aqui intenciona, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo intenciona aqui apresentar o propósito de todo crente. E o propósito da morte de Cristo para todo crente qual é? Apresentar a mim e a você a Deus. De que forma? Todo lambuzento, todo sujo, todo ruim, não. Apresentarmos a Deus como santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de Deus. Nós nunca conseguiríamos chegar a Deus nesse estado de santidade, de inculpabilidade e de
forma irrepreensível se Cristo não morresse no nosso lugar. Por isso, meus irmãos, toda vez que nós pecamos, é uma afronta ao que Cristo fez por nós. Todas as vezes que nós colocamos os nossos olhinhos diante do que não devemos, os nossos ouvidos diante do que não deveríamos escutar, que os nossos pés nos levem para locais que nós não deveríamos estar, que nós entramos na onda do deixa a vida me levar, a vida leva eu, todas as vezes que nós fazemos isso, é uma afronta ao que Cristo fez na cruz por nós. Ele morreu para que eu e você fôssemos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Ele morreu no nosso lugar para que nós nos tornássemos santos. E como é que nós chegaremos a Deus diante disso? Ok, Ele nos mudou, agora Ele nos transportou e agora nós somos santos, porque a morte dele nos proporciona isso. Nós somos inculpáveis, ninguém mais tem o direito de apontar pelo nosso pecado, porque Paulo disse isso em Romanos. Já nenhuma condenação há para aqueles que andam, que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não há mais. Nós não somos mais repreensíveis, porque Cristo mudou esse cenário. Mas há uma condicional. Qual é a condicional? Se permanecerdes firmes na fé. Meus irmãos, a heresia vem para justamente abalar este fundamento. A heresia vem no nosso meio e os falsos ensinamentos vêm para nos abalar, para que nós fiquemos oscilantes, fiquemos oscilando na fé. Paulo diz: se nós permanecermos firmes, nós seremos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante daquele que morreu por nós e diante daquele que nos receberá. Por isso, meus irmãos, vida de santidade é o fruto da reconciliação. Se você foi reconciliado com Cristo, se você morreu com Cristo, se na morte de Cristo os seus pecados foram levados, como de fato foi, você deve praticar uma vida de santidade. E uma vida de santidade não é uma vida de religião, de religiosidade. Não é uma vida daquele, sabe aquela pessoa chata que você fala assim: nossa, pastor Luiz, eu adoro comer um docinho. Adoro só a Deus. Nossa, eu gosto de usar uma camisa. Nossa, camisa não pode, camisa de time não pode vir para a igreja. Não é isso, isso é legalismo. O que Paulo está dizendo aqui é que santidade, a palavra santidade é separar-nos para Cristo, é separar. Se você se separar para Cristo e rejeitar o que esse mundo tem, as vãs filosofias, as ofertas que tem, e a sabedoria que esse mundo traz, se você se separar para Cristo e viver uma vida de santidade, você está reconciliado com Ele. Você vive uma vida de reconciliação. E por isso, meus irmãos, o reino de Deus está perto. Você viverá aquilo que nós chamamos na teologia de união mística. O que é união mística? Cristo no céu, nós na terra. Mas nós estamos unidos com Cristo. Por quê? Ele está dentro de nós. Ele é o Emmanuel, Deus sempre conosco. Por isso eu quero fazer, para encerrar, uma conclusão e rápidas aplicações. A conclusão desse texto é: nós temos a salvação completa em Cristo Jesus. Ele é suficiente para redimir os nossos pecados, para nos sustentar diante desse mundo e para glorificar a Deus Pai com a nossa vida de santidade. Essa é a conclusão da carta de Colossenses. Simples isso, né? Redimir-nos dos pecados, sustentar-nos desse mundo hostil que nós vivemos e glorificar a Deus com a nossa santidade. Aplicação para mim e para você, para voltar para casa e refletir sobre o que nós ouvimos. Igreja de Deus, Igreja do Senhor, devemos viver sob o senhorio de Cristo e rejeitar qualquer ensinamento que diminua a glória de Deus. Não aceite. Pode vir da boca de quem for, pode vir de quem vier. Rejeite qualquer ensinamento contrário às Escrituras. Viva debaixo do senhorio de Cristo. Você já foi salvo, lavado, redimido, reconciliado. Você vive a vida de santificação. Viva isso para Cristo. Ah, mas ali tem um negócio novo, ali tem uma onda nova ali, tem um negócio bom ali. Rejeite. Ah, mas tem uma igreja ali, tem uma igreja nova que abriu, vamos lá. Eles zelam pela vida de vocês.
A Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que zelam pela nossa vida, aqueles que foram levantados por Deus para zelar pela nossa vida, para cuidar da nossa vida. Fique na posição que você foi chamado. Honre a igreja que te aceitou, que te abrigou quando você foi transportado das trevas para a luz. Honre seu pastor, honre a liderança da sua igreja, porque são homens que dobram os joelhos e oram por vocês dia e noite. São batalhadores da fé. Honre e glorifiquem a Deus pela vida deles. E por fim, para nós, pessoalmente agora, homens e mulheres, e de forma individual, sejam gratos a Deus, porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, porque Ele tirou você do domínio de Satanás e te fez servo dele para viver uma vida de amor. Pratique uma vida de santidade. Pergunte-se para você: isso que eu estou fazendo, aonde eu estou, o que eu estou vendo e vendo, ouvindo, isso glorifica a Deus? Se não glorifica, não faça, não pratique, não vá, não vista, não veja e não ouça, porque o teu compromisso não é com homens, o teu compromisso é com Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, meus irmãos, e que nós possamos continuar glorificando aquele que vive e reina para todo sempre, e que nós encerramos essa noite dizendo que somente sabendo que Cristo é suficiente para a nossa vida. Não precisamos de mais nada, precisamos da presença do Senhor. Você a ficar de pé e orar nessa